Olá, boa noite. Como vai você? Está começando agora o Fique por Dentro com Silvia Maria. Euzinha por aqui, cumprimentando você nesse sábado. Eu quero dizer a você que é um prazer ter você conosco em mais um vídeo e pedir a você que assiste os nossos vídeos, que você possa deixar o seu comentário, o seu joinha. E você ainda que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo no nosso canal. E é um prazer ter você aqui conosco. Hoje, sábado, dia 22 de agosto de 2026. Eu passando por aqui para trazer um caso bem importante, bem difícil, que começou a ter novos desdobramentos. De ontem, né, dessa semana para cá, muitas coisas começaram a aparecer e eu quero trazer para você e deixar você por dentro aí de todo esse caso. E eu quero dizer para você que mais sorte do que ontem, mais firme no propósito, e nós estamos aqui no Fique por Dentro com Silvia Maria, trazendo para você aí as notícias uma das mais importantes, ok? E sem mais demoras, vamos aí às notícias, porque foi para isso que nós estamos aqui, para trazer notícia para você. Uma decisão da justiça americana pode colocar aí uma nova luz sobre os episódios mais controversos envolvendo a prisão de Felipe Martins. Um juiz federal dos Estados Unidos concluiu que o registro de imigração usado para sustentar que Martins teria entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 era falso. E agora o governo americano terá que fornecer documentos que podem ajudar a esclarecer quem inseriu essa informação e como isso aconteceu. O caso é grave, porque as informações teve consequências concretas aqui no Brasil. Felipe Martins foi preso preventivamente em 2024 e a suposta entrada nos Estados Unidos fazia parte da narrativa utilizada naquele momento. Agora, a justiça americana quer chegar à origem desse registro e quem colocou essa informação ali no sistema. Como ela foi parar ali, houve erro, manipulação, fraude? Está em andamento as investigações, né, os documentos aí que vão apresentar. Essas são as perguntas que o processo americano poderá ajudar a responder. E talvez aí, talvez o mais importante não seja este. Não estamos falando apenas de um erro burocrático, né? Estamos falando de uma informação que, segundo a decisão americana, divulgada agora, era falsa. E acabou tendo consequências dentro de um processo judicial aqui no Brasil, trazendo consequências graves para Felipe Martins. A partir da liberação dos documentos, poderemos conhecer novos elementos, inclusive quem participou da inserção e quais foram as circunstâncias. Mas é importante deixar claro, os nomes de todas as responsabilidades ainda não precisam ser comprovados pelos documentos e pelas investigações. E é justamente por isso que esse caso merece ser acompanhado de perto, porque quando uma informação falsa entra em um processo judicial, a pergunta deixa de ser apenas quem foi prejudicado e passa a ser também quem produziu a informação, quem sabia dela e por que ela foi utilizada. Então, são várias perguntas, várias situações, e nós vamos acompanhando de perto aí todo esse desdobramento aí sobre o caso Felipe Martins. E nós vamos agora trazendo a notícia para você do Space Liberdade, que vai dizer assim: defesa de Felipe Martins quer a divulgação dos nomes responsáveis pelas fraudes nos sistemas de imigração dos Estados Unidos, para que possam pedir a revisão da sua pena no STF. Eu vou soltar um vídeo para você bem rapidinho, ok? Migratório, que é falso segundo o governo norte-americano, o ministro do STF
Alexandre de Moraes havia determinado a prisão preventiva de Felipe Martins em 2024. A ata da reunião da Justiça da Flórida é do dia 26 de março de 2026, mas acabou sendo divulgada nesta semana. A expectativa da defesa do ex-assessor agora é que o governo norte-americano entregue em breve todas as movimentações referentes ao período em que houve a inserção do nome de Felipe Martins no sistema de imigração. Sobre esse assunto, eu converso... Aí, então, vão divulgar, eu acredito que muito em breve já vai sair essa divulgação desses nomes. O Flávio Bolsonaro vai dizer assim: a farsa mais escandalosa da história recente do Brasil vai ruindo a cada dia. Felipe Martins será honrado, assim como Jair Bolsonaro e centenas de patriotas que tiveram suas vidas destruídas e até perdidas por uma perseguição implacável e covarde. Então, eu creio que a verdade, né, sobre todo esse caso está começando aí a aparecer e vai se resolver e muita coisa vai mudar. Eu acredito assim. Carlos Bolsonaro, nem mesmo a viagem que Felipe Martins tivesse feito jamais seria, por si só, motivo para a prisão, como já foi sustentado com utilização de matéria do blogueiro Guilherme Amaro. Imagine, então, a gravidade de uma acusação de falsificação documental. Estamos falando de algo que precisa ser rigorosa e imediatamente corrigido, com transparência e respeito ao devido processo legal, se isso aqui ainda for uma democracia. Esse é um verdadeiro golpe do início do fim, assim disse Carlos Bolsonaro. E eu acabei tirando aqui as minhas, mas eu consegui de volta, ok? Vamos aí trazendo mais notícia para você. Não é essa, nós já passamos essa, eu tirei, mas vamos resolvendo, tá ok? Aqui diz assim, Folha de São Paulo vai dizer assim: Justiça americana diz que é falso o documento dos Estados Unidos usado pelo Tribunal Superior Federal, pelo STF, para prender Felipe Martins. Juiz federal criticou o governo americano e determinou a entrega das informações sobre responsáveis pelo registro falso em 2024. O ministro do Superior Tribunal Federal determinou prisão preventiva de ex-assessor de Bolsonaro, com base em registro de imigração americano. E as coisas vão se esclarecendo, vão trazendo cada vez mais, trazendo aí informações para nós. Essa aqui eu vou deixar para depois. Quero trazer outra aqui sobre Felipe Martins, sobre o caso, né, que está repercutindo. O Adriano Soares da Costa trouxe aqui para nós. Deixe de informar muito claro. Desde o início dessa investigação, não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. Eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Prefiro, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Por isso que importa. Não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei contas dessas coisas. Aqui, quem estava falando isso aqui são falas aí do Felipe Martins, dizendo que não falou, não tem o que falar e não vai falar, não vai mentir, para que possa ser usado isso contra acesso aos nomes de fora definitivo. O presidente Jair Bolsonaro e tantos outros, né? Que estão aí nesse processo todo aí já tem uns 4 anos. E nós vamos aqui com o Dr. Jeffrey Chikini. Ele vai dizer aqui: finalmente teremos os nomes de quem fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. O juiz americano tirou o sigilo do processo
e determinou que o governo americano forneça a nós, defesa de Felipe Martins, os nomes de quem participou dessa fraude. Eu vou colocar o Dr. Jeffrey Chiquini aqui para falar, para você esclarecer um pouquinho mais aí do que está acontecendo na realidade. Acesso aos nomes de... Agora definitivo, finalmente teremos acesso aos nomes de quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. O juiz americano tirou o sigilo do processo e determinou que o governo americano forneça a nós, defesa do Felipe Martins, os nomes de quem participou dessa fraude. É assim que o juiz chama. O juiz diz que o documento que deu causa à prisão do Felipe no Brasil é um documento falso. O juiz disse expressamente na decisão que não foi um mero erro. Então, para quem estava dizendo que era um mero erro ter constado o nome do Felipe Martins, a própria justiça americana disse: não foi erro, foi uma falsidade, inclusive culpou o governo americano por essa falsidade, o que vai gerar indenização, inclusive, ao Felipe Martins. O juiz americano disse que o Felipe sofreu danos terríveis. É o termo que o juiz usa para dizer que o Felipe foi vítima de uma armação. E daí o juiz diz assim, que forneça à defesa os nomes que ele, juiz, já tem, para que o Estado americano forneça para nós os nomes, onde quer que essas pessoas estejam. Pode ser que essas pessoas nem estejam em território americano. E eu já adianto para vocês, são mais de 4 nomes e nos próximos dias nós teremos finalmente acesso a esses nomes. O processo está chegando ao fim, a justiça americana reconheceu que o Felipe foi vítima de uma fraude, que não foi um mero erro não, que foi um documento falseado, fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano, e agora a justiça disse que todos que participaram disso serão responsabilizados e nós teremos nos próximos dias os nomes dessas pessoas e, obviamente, eu não vou poupar o nome de ninguém porque agora o processo está público. Até hoje esse processo nos Estados Unidos estava em sigilo. Agora o juiz derrubou o sigilo e eu vou mostrar para vocês tudo. Eu vou contar para o Brasil. Eu vou expor todo esse processo para o Brasil e os nomes de todos que participaram dessa fraude que colocou Felipe Martins inocentemente atrás das grades. Eu não vou poupar ninguém. O Brasil saberá toda a verdade porque eu faço questão. Tá aí. Então, Jeffrey Chiquini, eu tirei de novo, falando aí, né? O Jeffrey Chiquini, ele é advogado aí de Felipe Martins. E muito em breve nós vamos estar sabendo aí exatamente o que aconteceu aí, então, com essa a acusação, né, que foi feita sobre a Felipe Martins, e agora estamos descobrindo aí que realmente o documento foi fraudado, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos naquela época, e esse documento foram fraudados. Então, vamos saber aí quem fraudou e por quê, para que foram feito tudo isso. As notícias estão chegando e nós vamos ficar sabendo. Brasil Conservador, é a última notícia para nós nesta noite. O deputado Marcel Van Hatten comemorou a informação de que o juiz americano Gregory Prensel confirmou que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi fraudada. A cobra vai fumar e Alexandre de Moraes vai dançar, disse Van Hatten. O juiz intimou o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos a revelar como o crime foi cometido e quem o praticou. Com base nesse registro falso, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do ex-assessor de Bolsonaro, mantendo-o ilegalmente preso por meses. Diário 360. Quem disse todas essas palavras foi o Brasil Conservador, falando que o Van Hatten, né, o deputado Marcel Van Hatten, que disse todas essas palavras. Nós aqui lemos notícias, não nada de nossa cabeça, ok? Então, não somos nós que falamos, mas sim aqui as nossas notícias que nós pegamos aí em várias fontes aí da internet para trazer para você, ok? Essas foram as notícias, vamos ficar de olho aí, atentos a tudo, porque muitas coisas estão para serem esclarecidas.
E a gente fica feliz em saber que a justiça será feita, né, na vida de Felipe Martins e de tantas outras pessoas aí que foram acusadas aí, supostamente acusadas por um crime que supostamente não cometeram. Então, vamos ficar ligadinho. Este foi mais um Fique por Dentro com Silvia Maria. Amo estar com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!